Bem-vindos ao debate. Todos nós já sentimos isso em algum nível, né? Aquele nó na garganta antes de uma conversa difícil, a dor de estômago antes de uma apresentação, é a prova viva de que a mente e o corpo, bom, não são separados. Hoje a gente vai mergulhar fundo na origem desse fenômeno, usando as lentes de dois gigantes da psicanálise, Melanie Klein e W.R. Bion. Exatamente. A nossa conversa vai girar em torno de uma questão que eu acho fundamental. Quando o sofrimento psíquico se transforma num sintoma físico, o que a gente chama de transformação psicossomática, o que é que está realmente acontecendo? A raiz do problema é uma falha na relação com o outro. Quer dizer, a incapacidade de alguém importante na nossa vida de nos ajudar a processar nossas emoções mais difíceis. E é exatamente aí que as nossas visões se dividem. Eu vou defender que sim, a transformação psicossomática é, na sua essência, a consequência direta de uma falha relacional. O corpo adoece porque o outro não conseguiu, assim, conter a nossa dor psíquica. Já eu vou argumentar que, embora a relação seja crucial, o fenômeno é mais profundo. A somatização representa um colapso na própria capacidade da mente de pensar, de simbolizar suas experiências. É uma falha que acontece, digamos, de dentro para fora, e a falha do outro é apenas um dos possíveis gatilhos, não a causa única. Certo, vamos começar então pela minha perspectiva. A base do meu argumento está no conceito de identificação projetiva. Parece um nome complexo, mas a ideia é bem intuitiva, sabe? Pense num bebê. Quando ele sente algo terrível, fome, medo, dor, ele não tem como pensar sobre isso. Ele simplesmente grita. Ele projeta esse terror para fora. A função da mãe ou do cuidador é pegar esse terror bruto, esse grito, e decodificá-lo. Ela o transforma em algo com sentido. Ah, você está com fome, você está com frio. Ela devolve a emoção de uma forma que o bebê consegue suportar. Bion chamou isso de modelo continente contido. O cuidador é o continente que dá forma e sentido ao conteúdo caótico do bebê. Uma metáfora poderosa e clinicamente muito útil. Exato. E o que acontece quando esse continente falha? Quando o cuidador, por suas próprias questões, não consegue absorver essa angústia. Ou, pior, devolve a angústia com mais angústia. O material projetado não é metabolizado. Ele fica solto, fragmentado, um veneno sem antídoto. Para mim, a transformação psicossomática é o que acontece em seguida. O corpo se torna, literalmente, o depósito desse lixo emocional que a relação não conseguiu processar. A dor que não foi acolhida e transformada pelo outro. Ela vaza para a biologia. Por isso, a raiz do sintoma somático está fundamentalmente na falha da relação. Olha, eu entendo perfeitamente a lógica, e ela explica muitos casos, sem dúvida, mas eu vejo a questão por um ângulo um pouco diferente. Para mim, a somatização é, antes de tudo, um fracasso do pensamento. Bion falava de elementos beta, que são essas experiências emocionais e sensoriais brutas, não processadas. São tipo dados crus, sem significado. A função da mente, que ele chama de função alfa, é transformar esses elementos beta em elementos alfa, que são imagens, sonhos, pensamentos, palavras. É o que nos permite pensar sobre o que sentimos, em vez de apenas sermos o que sentimos, entende? E onde a falha acontece, na sua visão? A falha acontece quando a função alfa entra em colapso. A mente se vê tão inundada por esses elementos beta, por um trauma, por uma negligência, por uma dor insuportável que ela não consegue mais digeri-los. E o que acontece com uma emoção que não pode ser pensada? Ela não desaparece? Ela é evacuada, expelida. A transformação psicossomática é uma das formas de evacuação. É o corpo falando de maneiras que a mente ainda não consegue conceituar. A dinâmica projetiva que você descreveu é um dos cenários que podem levar a essa inundação, claro. Mas o problema central é um colapso na maquinaria interna da psique. A mente falha primeiro, o corpo é então forçado a carregar o fardo. Mas essa distinção não me parece um pouco artificial na prática. Como
Como a gente pode separar a falha interna da falha relacional que a originou? Eu insisto que o sintoma é precisamente o material psíquico não contido. É a manifestação física da ansiedade ou da agressão que foram projetadas, mas que o cuidador não conseguiu processar. E isso nos leva ao conceito da posição depressiva de Klein. Um conceito-chave. Talvez valha a pena explicar brevemente. Sim, sim, a posição depressiva é aquele momento crucial no desenvolvimento, por volta dos 6 meses de vida, em que o bebê para de ver o mundo em preto e branco, a mãe boa e a mãe má como duas pessoas diferentes, e percebe que são a mesma pessoa. E com isso vem a culpa. A criança percebe que seus próprios ataques de raiva e ódio foram dirigidos à mesma mãe que ela ama e de quem depende. É uma culpa avassaladora. Agora imagine que essa culpa imensa é projetada no cuidador, mas ele não consegue ajudar a criança a repará-la, a entender que o amor é mais forte que o ódio. Essa culpa não contida, não metabolizada, pode ser fisicamente incorporada. O sintoma, nesse caso, é uma comunicação desesperada sobre esse fracasso relacional. Ele diz: "Vejo que você não conseguiu segurar por mim." É um grito no corpo. É uma formulação muito potente, sem dúvida. Mas ela assume que o material psíquico já estava organizado o suficiente para ser projetado como culpa. E se o problema for anterior a isso? O que eu proponho é que o sintoma pode ser um material não pensado. Ou seja, uma emoção tão primitiva, tão caótica, que ela nunca chegou a se organizar como um sentimento coerente como a culpa para poder ser projetada. Pense num trauma de choque, por exemplo. A mente não consegue sequer formar um pensamento ou uma imagem sobre o que aconteceu. O que sobra é uma descarga somática. O corpo não está comunicando uma falha relacional específica. Ele está expressando um colapso na própria capacidade de criar sentido. Não é um grito, é um curto-circuito. Mas até mesmo esse curto-circuito, ele não acontece no vácuo, né? O papel do outro como continente ainda me parece primordial. Sem um ambiente que ofereça segurança e sentido, a fragmentação e a somatização são quase inevitáveis. A dinâmica interpessoal define o resultado. A clínica nos mostra isso todos os dias. Pense na contratransferência. O terapeuta que em sessão começa a sentir uma sonolência inexplicável, uma angústia que não é sua. Ele está vivenciando no próprio corpo os sentimentos que o paciente projetou nele por não conseguir pensá-los. Isso não é a prova de que essa dinâmica é interativa e fundamental? A meu ver, a psicossomatização é a internalização dessa interação que falhou. O corpo se torna o palco onde se encena o drama de uma projeção que não foi metabolizada e devolvida de forma segura. Eu não discordo da importância crucial do outro. A terapia funciona exatamente por isso. Mas uma ênfase tão grande na falha do continente pode nos fazer subestimar a organização ou a desorganização do mundo interno do indivíduo. Antes mesmo da projeção, existe a cisão, o splitting, de que Klein falava. A divisão do eu, dos objetos, em partes boas e más. Exato, mas não pense nisso como uma divisão teórica. É como ter um anjo em um ombro e um demônio no outro, mas acreditar com todas as forças que eles são entidades completamente separadas e que uma delas, a má, precisa ser expulsa a todo custo. É uma guerra civil interna. A somatização, nesse caso, pode ser o corpo reagindo ao estresse dessa guerra constante. Os sentimentos de ser mal, contaminado ou não amável podem se manifestar fisicamente, independentemente de uma projeção específica ter sido contida ou não. A falha externa, a falha do cuidador, claro, joga lenha nessa fogueira, mas ela não cria o fogo original. A semente da somatização já estava plantada na cisão interna da psique. Entendo seu ponto, mas ele me leva a outra questão, sobre a causalidade. Eu vejo uma sequência de eventos muito clara, uma espécie de reação em cadeia. Primeiro, existe uma emoção insuportável. Segundo, essa emoção é projetada no outro para buscar alívio. Terceiro, o outro falha em conter e processar essa emoção. Quarto, por não ter sido processado, o material psíquico se fragmenta ainda mais.
E, finalmente, em quinto, ele retorna e se manifesta como sintoma no corpo. Nessa lógica, a identificação projetiva é o processo primário e a transformação psicossomática é um resultado direto e secundário de sua falha. A cadeia de eventos é relacional do início ao fim. Essa sequência que você descreve parece muito lógica, mas eu me pergunto se na clínica as coisas são tão lineares assim, sabe? Eu questiono essa causalidade direta. Será que a falha no pensamento não pode acontecer ao mesmo tempo que a projeção, ou até mesmo antes dela? Eu sugiro que a identificação projetiva e a transformação psicossomática podem ser vistas como duas respostas diferentes à mesma sobrecarga emocional, operando em paralelo. A primeira é uma tentativa de comunicação, ainda que desesperada. A segunda é um colapso na metabolização, um processo mais interno, quase biológico. Elas se influenciam, claro, mas uma não é simplesmente o subproduto da outra. Um colapso na capacidade de pensar pode levar à somatização, mesmo na presença de um cuidador que seria, em outras circunstâncias, suficientemente bom. A falha pode ser tão fundamentalmente interna que nenhum continente externo seria capaz de processá-la. Mas isso não nos levaria a um certo fatalismo? Se a falha é tão interna, qual o papel da terapia, que é, por definição, uma relação que se propõe a ser um novo continente? Para mim, a esperança da cura reside justamente em oferecer uma nova experiência relacional, onde a projeção pode finalmente ser acolhida, pensada e devolvida de uma forma que promova a integração e não a fragmentação somática. Vamos pensar num caso hipotético. Um executivo que desenvolve uma dermatite severa sempre que se sente ignorado pelo chefe. Pela minha lente, essa pele inflamada seria a raiva e a humilhação que ele projetou no chefe, mas que o chefe, obviamente, não conteve ou validou. O sintoma é o retorno dessa projeção tóxica. É uma ótima ilustração, mas pela minha lente eu perguntaria: o que acontece dentro desse executivo que o impede de pensar "estou com raiva do meu chefe por ele me ignorar"? Talvez essa emoção seja tão aniquiladora para ele, talvez toque em feridas tão antigas de invisibilidade que a mente dele se recusa a formulá-la em pensamento. A função alfa falha, e essa energia psíquica não processada é descarregada na pele. A falha do chefe em reconhecê-lo é o gatilho, mas o mecanismo da somatização é o colapso interno da capacidade de simbolizar a própria raiva e dor. A terapia, nesse caso, não seria apenas para conter a projeção, mas para ajudar a construir ou reconstruir a própria capacidade de pensar sobre essas emoções, de transformá-las em palavras, de religar o curto-circuito. Chegando ao final, então, eu volto ao meu ponto central. Para mim, a conexão causal entre a falha na contenção das projeções e o surgimento de sintomas corporais continua sendo o elo fundamental. A transformação psicossomática é a linguagem do corpo para expressar conflitos que não puderam ser processados na relação com o outro. O sintoma é um memorial vivo de uma interação que falhou em transformar o terror em algo pensável. É um testemunho de um colapso na função de continente. E eu, para sintetizar minha posição, digo que, embora a dinâmica projetiva seja clinicamente vital, a transformação psicossomática aponta para uma questão mais profunda, o colapso da capacidade da mente de criar significado a partir da experiência emocional bruta. Trata-se de uma falha na função de pensar, onde o corpo se torna o palco para um drama que a mente não consegue simbolizar. A falha de contenção é um dos mais importantes gatilhos para esse colapso, mas não sua causa exclusiva ou definidora. Fica claro que a tensão entre essas duas perspectivas, a primazia da falha relacional versus a falha na simbolização interna, é justamente o que torna a análise do fenômeno psicossomático tão complexa e fascinante. Não é uma questão de ou um ou outro, talvez. Exatamente. Talvez sejam dois lados da mesma moeda. E os referenciais de Klein e Bion, com toda a sua complexidade, nos dão ferramentas indispensáveis para explorar como experiências que nos transbordam buscam uma via de expressão, seja na relação com quem está à nossa volta ou quando tudo mais falha na nossa própria carne. Sem dúvida, o material oferece muito mais a ser explorado.